Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho ou Festa do Trabalho. As denominações variam de parte a parte do nosso planeta e carregam diferenças semânticas, mas todas são uma homenagem à luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Galera, esse é o canal Geografia em Pauta e a gente está aqui para trazer um pouquinho para você de informação geográfica, informação histórica, geohistórica importante nesse Dia do Trabalho ou do Trabalhador. No dia 1º de maio comemora-se o Dia Internacional do Trabalho aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos existe o chamado Labor Day. No Brasil, embora haja registros de manifestações operárias, já lá no final do século XIX, a data virou um feriado nacional por um decreto do então presidente Arthur Bernardes, somente em 1925. Historiadores contemporâneos dizem que ela acabou sendo cooptada pela máquina estatal alguns anos mais tarde, ainda na gestão de Getúlio Vargas. Foi nessa época que, sem alterar o decreto original, o presidente mudou o protagonismo. Deixou de ser Dia do Trabalhador para se tornar o Dia do Trabalho. Com Vargas, a data se transforma em um espetáculo e perde a cara de reivindicação com anúncios feitos pelo governo. No projeto getulista, a manifestação que era dos trabalhadores revolucionários para exigir direitos se transformou em uma festa do trabalho, na qual se homenageia não exatamente o trabalhador, mas sim a categoria básica do mundo capitalista e do Estado autoritário de Vargas, o trabalho. Então, ele tirou das celebrações, por exemplo, a bandeira internacional comunista e do anarquismo e enfatizou a bandeira nacional. O papel que Vargas exerceu dentro de sua perspectiva populista foi instaurar o 1º dia de maio como uma forma de domínio dos trabalhadores, sutilmente subvertendo a ordem. O trabalhador antes livre, a partir de então, passava a ser um trabalhador normatizado, legislado pelo Estado, e com isso dominava o trabalho. Apesar de marcadas por shows, ela é originalmente sinônimo de protestos. Mas por que existe o Dia do Trabalho? A data surgiu de uma situação de conflito entre trabalhadores e patrões. Ela foi escolhida como homenagem a uma greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 lá em Chicago, centro industrial dos Estados Unidos, naquele período. Neste dia, os trabalhadores revoltados com as condições desumanas de trabalho saíram às ruas para fazer as suas reivindicações. Uma das reivindicações era a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. O ato paralisou os Estados Unidos e ficou marcado por passeatas, piquetes e violência. Os confrontos entre policiais e operários resultaram na morte de centenas de manifestantes e policiais. Além disso, dezenas de pessoas ficaram feridas no conflito conhecido como a Revolta de Haymarket, ou Haymarket, desculpe pelo meu inglês. Para lembrar e homenagear esse dia de reivindicações, mortes e lutas por melhores condições de vida para o trabalhador, um congresso socialista realizado lá em Paris, em 1889, instituiu o 1º de maio como Dia Mundial do Trabalho. Dia do Trabalho nos Estados Unidos é diferente, tá, galera? Apesar de a homenagem ser aos operários norte-americanos, o Dia do Trabalho nos Estados Unidos não é comemorado em 1º de maio. A data cai sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro. Criada pelo movimento sindical, a efeméride foi comemorada pela primeira vez em 5 de setembro de 1882 em Nova York, curiosamente numa terça-feira para atender aos planos dos organizadores das comemorações. Criado pelo movimento operário, o objetivo do Labor Day é homenagear a luta das pessoas por melhores condições de trabalho e valorizar a contribuição dos trabalhadores para o país. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, a ideia do feriado de operários se espalhou e com o passar dos anos foi ganhando mais adeptos no país. O Labor Day passou a ser feriado nacional nos Estados Unidos em 1894 e a comemoração é simbolizada por festas, piqueniques e também desfiles. Já na Austrália, o Dia do Trabalho varia de acordo com os estados e território. Ele é celebrado nos meses de março, maio e também de outubro. Aqui no Brasil a gente tem um sinônimo de festa desde lá do período getulista. O 1º de maio antigamente era reservado para protestos, como eu disse anteriormente, mas foi ganhando outra característica e virou uma grande celebração com festas populares, desfiles simbólicos, tudo em decorrência de forte propaganda trabalhista no período da Era Vargas.
O presidente passou a usar o 1º de maio para anunciar leis e iniciativas que atendiam às reivindicações dos trabalhadores. A Justiça do Trabalho, em 1941, e a CLT, criada lá em 43, por exemplo, foram instituídas nessa data, no 1º de maio, unificando e atualizando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. O decreto de 922 artigos passou a abranger direitos de boa parte dos trabalhadores, com determinações sobre duração da jornada de férias, segurança do trabalho, previdência social, férias, além da fixação do salário mínimo. Os primeiros registros de celebração aos trabalhadores no Brasil, no entanto, não ocorreram em um 1º de maio, mas sim em um dia 14 de julho. A explicação está na memória da Revolução Francesa, que mantinha um grande feriado de confraternização universal pelo aniversário da tomada da Bastilha. Isso provavelmente veio na bagagem dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil no processo de substituição de mão de obra escrava, a partir da Lei Áurea lá em 1888 e até as primeiras décadas do século XX, e trouxeram ideias anarquistas, comunistas, socialistas. O maior exemplo foi a Greve Geral de 1917, ocorrida em julho daquele ano, na capital paulista, e considerada a primeira paralisação geral da história do Brasil, com adesão estimada de cerca de 70 mil pessoas. China e Nigéria têm só 5 dias de férias por ano. O 1º de maio é marcado pela luta por melhores condições de trabalho. E a possibilidade de tirar férias é uma das grandes conquistas adquiridas ao longo dos anos. Mas você sabia que o período estabelecido por lei para descanso dos funcionários varia de lugar para lugar? E varia bastante. A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, sugere que o trabalhador tenha direito a um mínimo de 3 semanas de descanso remunerado. Apesar disso, nem todos os países seguem essa linha. Na China e na Nigéria, por exemplo, os funcionários têm direito somente a 5 dias, é isso mesmo, 5 dias de férias por ano. México e Japão permitem 6 e 8 dias úteis de descanso, respectivamente. Já que no Brasil, a CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, define 30 dias corridos de férias para o trabalhador, contando, claro, os finais de semana. Então, galera, esse dia é um dia extremamente importante, significativo, e vale a pena ficar atento. Essa luta é uma luta de todos nós por melhorias, por menos desigualdade, por um país mais justo. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência e sua paciência. Se você gosta do canal, ative o sininho de notificações, se inscreve aí, daqui a pouco a gente vai trazer um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Galera, obrigado e até a próxima. Vamos à luta!